Olá, bem-vindos! Esse aqui é o aquecimento de profissionais SMA do petróleo, para imersão SMA do petróleo. Minha intenção aqui é ajudar os profissionais de segurança e meio ambiente a entrarem no mundo do petróleo. Estou aqui, transmissão em 2 lugares, o YouTube e Instagram. Se você não estiver vendo bem em um, pode ir para o outro canal. Então, a minha intenção aqui é ajudar vocês, profissionais de segurança e meio ambiente, a entrarem no mundo do petróleo. Não fica de fora da imersão SMA do petróleo. A inscrição o link para a inscrição está lá na bio. Aqui no YouTube a gente vai colocar na descrição do vídeo também o link para você se inscrever no Imersão SMA do Petróleo. Esse é um evento onde eu vou te dar todas as orientações, as instruções, tudo que você precisa saber para fazer o networking que abre as portas do mundo do petróleo. Então não perde, se inscreve, a gente já está com um grupo do WhatsApp onde a gente bota os avisos, né, os alertas dessas lives de aquecimento. Vai ter muito conteúdo, muita coisa útil para vocês implementarem imediatamente, então não perde. Para quem não me conhece, eu sou Stephanie Sargo, eu sou engenheira química, sou engenheira também de processos de óleo e gás. Tenho mais de 15 anos de experiência na indústria de óleo e gás, setor de segurança e meio ambiente. Já atuei tanto em empresas nacionais quanto multinacionais, em upstream, em downstream, em diversos setores dentro da indústria do óleo e gás, em diversos segmentos. E hoje eu trouxe para vocês um tema que muita gente me pergunta. As pessoas querem saber quais são as possibilidades dos profissionais de segurança e meio ambiente dentro da indústria do óleo e gás. Então, além do offshore, o que a gente tem? Né? É importante a gente saber isso, porque muita gente quer entrar para a indústria do óleo e gás e acha que a indústria do óleo e gás é só a operação offshore, quando eu já falei que por diversas vezes não é só isso, a cadeia é gigante, principalmente em upstream, na parte de exploração e produção, que é o upstream. Upstream, ele engloba diversos outros setores, né? Não são setores, mas são subatividades. Como é que a gente começa o upstream? Como é que todo o processo de exploração e produção começa? A gente começa levantando o processo, levantando dados. A gente faz as sísmicas, então a gente tem a parte sísmica. A gente faz um licenciamento sísmico, coloca o navio no mar, adquire aqueles dados. Esses dados vão ser interpretados por uma companhia. Normalmente é a operadora que faz isso, então depois que você adquire esses dados, faz a interpretação exploratória daquela área. Depois disso, você vai definir onde você vai perfurar. Então, depois você define, baseado na CISP, em dados de processamento, em dados exploratórios, você define onde vão ser os seus poços, onde são as melhores localizações. Você faz um licenciamento de novo para poder perfurar, para pedir autorização, um licenciamento ambiental para pedir autorização para perfurar, um licenciamento que não é um licenciamento, mas uma autorização da ANP também. Então, na parte de perfuração, depois que você consegue essa licença, você pode botar o navio sonda no mar e começar a sua perfuração de acordo com aquela licença que foi emitida, cumprindo aquelas condicionantes. Você encontrou o petróleo. O que a empresa faz? Ela define outros poços em que a gente chama de poços de avaliação, appraisals. Então, ali a gente vai usar esses poços para delimitar a área da descoberta. Uma vez que a gente fez isso, a gente delimitou a área, a gente vai pegar toda essa informação, porque enquanto a gente perfura, a gente está coletando informação também, vai fazer o estudo dos reservatórios. Uma vez que a gente estudou o reservatório, a gente já sabe como é que a gente vai começar a desenvolver ele. Nessa fase, tanto na fase de avaliação quanto na fase de desenvolvimento, você pode ter os testes de longa duração. Então, que são passíveis de licenciamento também. Tudo isso dentro da cadeia de upstream, dentro da atividade de exploração e produção. Então, uma vez que você licenciou para fazer o TLD, o teste de longa duração, você vai testar aquela região e vai complementar as informações que você tem para desenvolver a produção. Uma vez que você tem todo o projeto de desenvolvimento daquele campo, você vai fazer um outro licenciamento para produzir aquele campo. Então, pensa, isso dura anos, esse processo, até você começar a produzir, são em média 8 a 10 anos. Então, tem diversos segmentos dentro do IP, dentro do upstream, em que a gente pode começar a ter experiência no óleo e gás. A gente não precisa só pensar ali na produção e na exploração.
desde a sísmica, desde as atividades de apoio, a parte dos testes. Então, assim, tem muita área e muito campo de atuação para o profissional de segurança e meio ambiente. E aí a gente começa a entrar nas atividades onshore e offshore. O que é o onshore? O onshore são as operações que são conduzidas em terra. Então, tudo que é em terra a gente chama de onshore, tudo que está no mar a gente chama de offshore. Quais são as principais atividades dentro do onshore? A gente, no onshore, tem a parte de gestão, suporte, planejamento, isso tudo mais em nível de atividades e processos. Então, a gente vê o projeto mais como um todo. Tem funções que são executivas? Tem, eu vou dizer aonde. Mas, em geral, as atividades são desenvolvidas em escritórios ou consultorias, são atividades de gestão, suporte, planejamento. Dentro do suporte, às vezes, tem essa parte mais de execução, de tarefa, né? A nível de quando você entra no nível de tarefa. Então, a atividade logística para dar suporte a um projeto EIP, seja ele na etapa da fase sísmica, seja ele na etapa de exploração, seja ele na etapa de produção, é muito complexa, porque pensa, como se fosse uma ilha no alto mar, em que a gente tem que suprir todas as necessidades daquela indústria que está lá, onde tem pessoas, através de uma logística muito bem pensada para que consiga cumprir o cronograma do projeto. Então, a logística para o projeto offshore, ela tem um papel assim, quase que dorsal dentro do projeto. E tudo tem que ser feito com segurança, cumprindo o cronograma do projeto e com os menores custos possíveis, obviamente. Ninguém quer desperdiçar dinheiro e todo mundo quer ter eficiência e otimizar todos os recursos. E aí a gente, tendo assim um pouco desse overview do que é o onshore, a gente vai para o offshore. O offshore é o que a maioria das pessoas conhece. É onde fica a plataforma de perfuração, a plataforma de produção, onde tem os navios sísmicos, onde tem barco de apoio, barco de resposta à emergência, você tem helicóptero. Então, ali é onde onde você vai executar e implementar exatamente o projeto. Então, é onde tem o nível de execução, nessas unidades de instalação. Então, no offshore, a gente tem a execução do projeto. Então, lá, quais são as atividades ou os profissionais que a gente pode encontrar? A gente encontra técnicos de diversas especialidades, profissionais de hotelaria, enfermagem, técnicos de segurança, tem muito técnico de segurança em todas essas unidades, entre outros. Existem engenheiros? Existem, mas com umas especialidades muito específicas, eu diria. Então, a gente às vezes tem um ou outro engenheiro de perfuração, principalmente na fase de teste de poço, a gente tem às vezes um geólogo lá, então um profissional de nível superior, a gente tem um engenheiro de fluidos, às vezes ele embarca, então tem uma ou outra especialidade que sim, a gente tem a bordo, mas é muito difícil ter um cargo, por exemplo, de um engenheiro de segurança ou de meio ambiente que seja dedicado a alguma unidade, que esteja direto a bordo, né? Normalmente ele fica lotado num escritório ou na base da empresa e ele faz embarques esporádicos para acompanhar como é que está aquela atividade offshore. Então, voltando lá para o onshore, quais são as principais instalações de apoio que a gente tem no onshore, que são assim, você tem que se ligar nesses locais, porque são todas áreas muito importantes dentro da indústria do petróleo, que a maior delas costumam ser, dessas unidades que eu vou falar agora, costumam ser as portas de entrada para quem quer ir para o óleo e gás. Quem quer embarcar, normalmente entra pela essa parte onshore, então fica muito atento, porque eu vou dar dicas aqui muito importantes de como é que você faz para entrar nesse onshore, né? De onde estão essas oportunidades. Então, o que a gente tem de instalação onshore? Normalmente uma base de apoio. Essa base de apoio, para que ela serve? A gente faz abastecimento de combustível, a gente tem troca de tripulação da embarcação de apoio ali na base de apoio, a gente armazena insumos, materiais, equipamentos, então tudo que a sonda precisar de equipamento, o navio vai na base de apoio, pega e leva para a sonda e vice-versa, o que não estiver mais usando na sonda, eles desembarcam para o barco e o barco de apoio traz para a base de apoio novamente. A gente tem a transferência de resíduo, tudo resíduo que é gerado na sonda e não pode ser descartado, não pode ser despejado no mar.
a gente traz de volta para a terra para dar o devido tratamento e o devido descarte. O que mais a gente tem onshore? A gente tem consultorias. Diversas consultorias prestam serviço dando apoio aos projetos offshore, aos projetos GIP. Então, elas prestam consultoria em gestão de emergências, elaborando estudo ambiental, ajudando a gente nas auditorias e diversos outros serviços. Eu aqui estou lembrando que eu aqui tenho foco em segurança e meio ambiente, que é o objetivo desse projeto, que é ajudar os profissionais de segurança e meio ambiente a entrarem na indústria de óleo e gás. O que mais que a gente tem de apoio onshore para nossas operações? A gente tem planta de fluidos. Essas plantas de fluidos normalmente ficam dentro da base de apoio. O que faz nessa planta de fluidos? É onde são fabricados os fluidos de perfuração, completação e etc. Todos os fluidos que são usados na perfuração, por exemplo. Então, essa planta de fluidos também é um lugar onde você pode conseguir uma vaga e entrar para depois ser um químico offshore ou desempenhar alguma função offshore, se esse é o seu interesse. Ou até mesmo de segurança e meio ambiente, começar atuando nessa planta de fluidos, segurança e meio ambiente, que é o foco aqui, segurança e meio ambiente nessa planta de fluidos e de repente depois atuar como segurança ou técnico de segurança ou técnico de meio ambiente na plataforma ou no barco de apoio. A gente tem também como principal instalação de apoio, base aérea, muita gente esquece. Base aérea também tem técnicos de segurança, engenheiros de segurança e meio ambiente, técnicos ambientais nem tanto, eu não sei, não me lembro de ter visto, mas pode ser que tenha. Então, é uma instalação em que você pode começar a ser sua porta de entrada. Eles fazem, na base aérea, a gente tem apoio logístico de pessoas à operação. Então, ali, eu, por exemplo, já atuei fazendo auditorias nessas bases de apoio aéreo. Auditorias de segurança de aviação. Então, eles têm que ter seus sistemas de gestão, por exemplo, segurança e meio ambiente, tem que ter isso muito bem implementado, as operadoras auditam eles, então é importante que tenha uma pessoa responsável lá para esses temas. E onshore também a gente tem todos os escritórios, todas as bases de todas as empresas que você vê atuando offshore. Muitas delas têm vagas para segurança e meio ambiente nos escritórios ou nas bases dela ou prestando serviço no escritório, né? Além disso, além dessas outras empresas, a gente tem as operadoras, que são as majors, quem é que realmente bota o projeto, quem gerencia o projeto como um todo. Ela é quem faz o projeto andar. Então, as operadoras, normalmente, principalmente as de perfuração, elas não têm um ativo offshore, elas subcontratam tudo e o escritório das operadoras são quem gerenciam o projeto. Então, eu, por exemplo, hoje atuo como especialista de assuntos regulatórios e meio ambiente numa operadora multinacional. Então, inclusive, a minha carreira sempre foi em operadora, é o que eu mais tenho experiência. Então, é uma porta de entrada. Eu já embarquei por operadora, mas é como eu digo, engenheiro dificilmente vai ter uma vaga fixa a bordo, né, offshore. Normalmente a gente trabalha no escritório e tem embarques esporádicos, isso é o mais comum. E agora falando das instalações offshore, que é o que o pessoal mais tem vontade e mais tem sonho, eu vejo que é o que mais interessa a maioria das pessoas. As instalações de operação offshore, o que a gente tem? Tem barcos de pesquisa, porque como eu tinha dito lá, a gente às vezes tem que fazer uma campanha meta-oceanográfica, a gente no início do projeto tem que fazer uma campanha de sísmica, então um barco sísmico. Às vezes, durante o processo de licenciamento, a gente faz pesquisas de água ou de fundo marinho, tem o projeto de caracterização ambiental, isso tudo a gente usa barcos de pesquisa. Então, durante o projeto, esses barcos de pesquisa atuam dando apoio à operação ou fazendo parte de uma condicionante ambiental. As campanhas de meta-oceanografia são um exemplo e os projetos de caracterização ambiental. Barcos de apoio também atuam no offshore. Por que é importante você saber todos esses locais em que são possíveis de você entrar? Porque quando surgir uma vaga, por exemplo, numa empresa que trabalha no óleo e gás, fornecendo serviço, por exemplo, de resposta à emergência, você vai lembrar que resposta à emergência não é ainda, de repente, uma vaga offshore, é para uma consultoria, mas que ela tem atuação no offshore. Então, esse é o caminho mais rápido para se chegar ao offshore. Muita gente que quer entrar no mundo do petróleo, quer entrar para ir para offshore, não conhece essas outras portas de entrada, não conhece essas outras possibilidades de trabalho no onshore.
Então, é importante você saber quais são as empresas que atuam tanto no onshore quanto no offshore. No final, eu vou dar um arquivo para vocês, para quem está lá no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar um arquivo com todas as empresas que atuam em cada um desses segmentos, para que vocês fiquem mais antenados e fiquem mais ligados, né? Percebam quando essas vagas surgirem e consigam acompanhar o que essas vagas exigem. Então, voltando lá para as instalações offshore, o barco de apoio é aquele barco que faz a logística dos materiais, equipamentos e comida, como eu falei. A gente tem também como instalação offshore a própria aeronave, a parte do helicóptero. Essa a gente não consegue, dificilmente você, um técnico de segurança ou alguém, normalmente você só tem o piloto, mas é importante que você saiba que a aeronave tem a parte do escritório e que lá existem vagas para segurança e meio ambiente. O OSRV, que é o Oil Spill Response Vessel, são os barcos de apoio para resposta à emergência, são específicos e dedicados para isso. Eles atuam na contenção de derramamento no mar, de óleo no mar, eles atuam na resposta à emergência. Então, é uma outra instalação que atua durante o projeto offshore. E as grandes instalações, a gente tem as sondas de perfuração, as plataformas de produção e tem também os PLSVs. A sonda de perfuração, a maioria das pessoas sabem, elas podem ser, às vezes as plataformas podem ser de perfuração, ou só de produção, ou só de perfuração, ambos, né, de perfuração e produção. E essas de perfuração, elas são utilizadas para perfurar os poços, para que a gente consiga acessar o reservatório, se ali tiver um reservatório, e poder futuramente testar, avaliar aquela descoberta, ver se ela é comercialmente viável e dali desenvolver todo o projeto de exploração e produção. A plataforma de petróleo é o que entra lá na fase de produção, uma vez que eu já perfurei, eu já testei eu já fiz os poços de avaliação, já delimitei a minha região, o meu reservatório, já fiz o meu projeto de desenvolvimento, agora eu vou produzir. Eu vou produzir com a plataforma de produção. Para isso eu preciso de um licenciamento e essa plataforma de produção é da onde vai extrair o petróleo. Vou fazer ali, tem uma pequena planta de processos onde eu separo óleo, água e gás. Então a gente fala que faz o tratamento primário daquele petróleo, onde eu tenho mais engenheiros químicos, engenheiros de processo, eu tenho mais engenheiros na plataforma de produção, é mais comum eu ter. E algumas unidades também armazenam, então são os FPSOs. Então, a plataforma de produção onde eu já tenho uma mini fábrica ali a bordo, né? E o PLSV é a unidade que faz o lançamento de linhas na etapa da engenharia de produção, né? Ele desenvolve a estrutura para eu desenvolver aquela produção. Ele joga as linhas que vão conectar o poço à plataforma de produção para efetivamente produzir. Então, quando você está lá num projeto de perfuração, por exemplo, o que você vê na sua cena offshore? Você vê a plataforma de perfuração, você tem os barcos dando apoio, né, para a plataforma, levando insumos, levando material, levando comida. Você tem também transporte aéreo, que são os helicópteros chegando e trazendo e levando pessoas, né, para a base, fazendo a troca de turma. Você tem também os barcos, às vezes, né, os barcos de resposta à emergência. Por que às vezes? Porque nem todo projeto tem um barco dedicado para a resposta à emergência. Hoje em dia é muito comum a gente ver os barcos de apoio equipados para a resposta à emergência, porque notou-se que assim você tem maior eficiência desse recurso, né, do barco. Porque antes, quando começou a legislação que exigia ter um barco de prontidão ali, que esteja a pelo menos 2 horas de distância ali da sonda, então ele tem que ter sempre um barco ali em torno da sonda para a resposta à emergência. Então esse barco muitas vezes ficava ocioso, ficava um barco lá só esperando, aí passava lá o período de troca de turma, não tinha nenhum acidente, ele voltava, trocava com outro barco, ficava sempre um barco ali meio que sem fazer nada. Então otimizou-se esse recurso e hoje se tem praticamente todas as empresas usam um barco de apoio, um PLSV que a gente fala, equipado com resposta à emergência. E aí esse barco, além de ir levar material, levar equipamento, levar comida, ele fica ali ainda um pouco enquanto ele está recebendo, por exemplo, desembarcando algum outro equipamento, ele está ali como prontidão, ele está equipado, está pronto. Então
Aí ele volta para a terra, enquanto isso já está vindo outro. Vai estar sempre um ali, a 2 horas de distância, mas pelo menos você otimiza o seu recurso. Aquele barco ali não fica ocioso, ele está realmente fazendo carga e descarga de equipamentos e materiais. E aí a gente entra quais são as diferenças do onshore para offshore, em termos de ambiente de trabalho. Como eu vejo, né, da minha experiência, no onshore você acaba tendo um risco menor em termos de ambiente de trabalho do que no offshore. No offshore, tanto é que a gente recebe indiscutivelmente, principalmente, né, nas plataformas e sondas, você tem riscos enormes de incêndios, vazamentos de gás, explosões. Você tem quase todas as NRs, você aplica numa plataforma ou numa sonda de perfuração. Nos outros, nos barcos de apoio, nos outros, os riscos são um pouco menores, mas por eles estarem muito perto também, circulando ali em torno da plataforma e terem, por exemplo, o barco de apoio tem muita movimentação de carga, é um ambiente também de risco. E no onshore você já não tem isso, né? A maior parte do trabalho onshore na base de apoio é conferência, é inspeção, auditoria, ou trabalho em escritório. Então você tem um risco muito menor do que nas atividades operativas. O ritmo de trabalho também, na minha visão, eu acho um ritmo de trabalho no onshore ele é muito mais intenso. O ritmo de trabalho no onshore, ele é intenso, porque você não tem, que nem no offshore, um regime de escala e turno. Normalmente é só você, como a operação não para, se surge qualquer coisa, a gente tem que tá ali de prontidão e atendendo o que for. Por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo, se tem qualquer acidente, um incidente, eu sou acionada para fazer a comunicação para o órgão fiscalizador, seja para o IBAMA, se for um acidente ambiental, um near miss, um quase acidente, seja um acidente operacional, um incidente operacional. Então, eu não tenho back. Se tiver um incidente acontecendo no fim de semana, eu tenho que trabalhar no fim de semana. Então, eu não tenho escala, não tenho uma rotação, coisa que quando você está no offshore, o regime de trabalho lá também é muito intenso, porque você está ali implementando tudo, executando tudo, mas você tem garantido, na maioria dos casos, que você vai ter alguém que te substitua, principalmente nas unidades de perfuração e produção. Você tem o seu período de descanso muito mais respeitado, fora a folga. Na folga, dificilmente, as empresas de prestadoras de serviço talvez chamem na sua folga, mas aí te pagam dobra. Mas não é um comum, por exemplo, quando você está trabalhando na sonda de perfuração, na produção. Como é que é chamado barco com equipamentos de resposta à emergência? OSRV, Oil Spill Response Vessel. Então, é o barco de resposta à emergência. É mais ou menos isso. É barco de resposta a vazamentos por óleo, né? Oil Spill Response Vessel. E aí agora fazendo uma outra comparação, a questão do onshore, a gente tem essa possibilidade de home office, que nem eu faço hoje, de estar em casa ou de voltar para casa se eu trabalho no escritório. Já no ambiente offshore, não, você está ali em confinamento durante aquele período, na sua escala, você não tem esse acesso, você fica distante da família. Isso é uma das coisas que muita gente não pensa. Muita gente quer entrar para o offshore, mas quando entra, se arrepende, porque o confinamento, a distância da família, a distância do ambiente familiar e a questão da folga, muita gente se ilude, acha que eu vou ter férias por 14 dias. Se você tem família e sua família de repente trabalha, seu marido, sua esposa trabalham, seus filhos estão na escola, você fica de folga em casa sozinho, né? Porque as pessoas não param suas vidas para tirar folga com você. Então, ou tem folga junto com você, ou você não tem uma família que te acompanhe na sua vida. Então, a folga muitas vezes não é um benefício tão bom quanto as pessoas pensam. E fora isso, né, de você estar distante das pessoas que você ama, isso muitas vezes mexe com o emocional, muito, principalmente hoje em dia, em tempos de Covid, onde a gente tem um pré-embarque realmente extenso. Na empresa em que eu trabalho, são 7 dias em casa para quem é local, né, para quem é brasileiro, 7 dias de confinamento em casa, tomando todas as precauções, todas as medidas. Todo dia alguém liga para saber como a pessoa está se sentindo, saber como é que está a temperatura. E aí no dia em que você dá um check-in no hotel, você tem que fazer um teste do PCR. Na verdade, 3 dias antes do check-in, você já tem que ter feito um PCR. Você vai dar a entrada no hotel com esse PCR
levando o resultado. Nesse dia da entrada você faz um outro PCR e você passa 7 dias no hotel. Você faz mais 2, você faz o check-in, o PCR do check-in, mais um na metade, se eu não me engano, no dia 3 ou 4 e um no final, no último dia. Então você faz diversos exames e testes para no final você conseguir embarcar. Então pensa, você fica um tempo grande para embarque, para depois você estar embarcado mais um tempo ausente, né, mais um tempo longe da sua família. Não é para qualquer um. Offshore não é para qualquer um. Eu digo que para mim o ideal é trabalhar que nem eu trabalho na operadora, em que regime de embarque é esporádico. Eu trabalho no escritório, estou ali, convivo com minha filha, convivo com a minha família e de vez em quando eu vou a bordo, passo 1 semana, 2 semanas. Atualmente não está acontecendo isso por causa da questão do Covid, mas em situação normal é assim que funciona. A cada 1 ou 2 meses passo 1 semana ou faço uma auditoria, vou a bordo e acompanho como é que está sendo desenvolvido o trabalho lá. Então, tem a questão de que aqui no onshore também a gente tem maior acesso aos recursos, porque aqui os recursos são ilimitados. Se eu preciso, quero alguma coisa, é tudo muito mais fácil acesso. Quando você está isolado no meio do mar, você não tem recursos tão disponíveis. Apesar de comida não falta, a gente tem lá estrutura para academia, tem estrutura para lazer. Mas se você, por exemplo, medicamento, isso não é fácil, não é algo que seja fácil de conseguir. Inclusive, medicamento é um capítulo à parte nessa parte do trabalho offshore. Então, tem certas coisas que são bastante limitantes por você estar num regime de isolamento, né? Você está num confinamento praticamente quando você está a bordo dessas instalações. E quais são as possibilidades de carreira para os profissionais de segurança e meio ambiente? Agora eu vou dar o overview, vou dar o plano geral de como que o profissional de segurança e meio ambiente pode se encaixar. Quais são as possibilidades de de cargo, né? De atuação desses profissionais. O primeiro deles, que eu acho que é o que é porta de entrada para muita gente, é a consultoria. A consultoria você pode atuar ajudando nas auditorias. Se você tem experiência com auditorias, você pode ajudar no processo de licenciamento. Quando você entra para uma consultoria, você tem lá também seus níveis de carreira. Então, tem os profissionais muito especializados e muito experientes, gestores de projetos que dominam todo o processo, e eles têm carreiras de entrada. Então, essas pessoas acabam assessorando quem está como o ponto focal do projeto. Então, lá você vai aprender a elaborar estudo ambiental, a coordenar tecnicamente, né, se você já tiver um nível maior de experiência, estudos e projetos ambientais, de segurança de processo, de riscos operacionais. Então, é ali que você vai dar, e o consultor, lembrando, é aquela empresa de consultoria que vai dar apoio para uma operadora, para desenvolver um projeto, principalmente em projetos de exploração, ou na parte de licenciamento, porque em projetos de exploração, normalmente, as empresas não têm uma mão de obra, assim, umas equipes enormes, extensas e muita gente trabalhando, não. Por quê? Por causa do risco do projeto. Você vai lá perfurar ainda para saber se tem petróleo. Então, nessa fase do projeto, você não quer uma equipe muito grande, você não quer ter muitos custos com pessoas, e pessoas é um custo grande na maioria das empresas. Então, o que a gente faz? A gente terceiriza certas etapas e muitas delas a gente contrata consultoria para a execução de diversas etapas, diversas tarefas. Então, você pode entrar na indústria de óleo e gás por meio dessas consultorias, prestando serviço, às vezes, para uma grande empresa multinacional de óleo e gás, operadora. Isso vai te trazer muito conhecimento, você vai aprender demais, e é uma ótima porta de entrada para profissional de segurança e meio ambiente. Então, essa é uma possibilidade, eu até acho uma das melhores. Não tem tanta vaga o tempo inteiro, mas quando você for assistir a aula que eu vou dar lá no dia 23, você vai aprender a acessar essas vagas de forma mais rápida e primeiro que todo mundo. Porque muitas vezes essas vagas não vão para LinkedIn, vagas.com, não vão. Elas vão por, não indicação, mas quem aquela pessoa conhece, porque todo mundo se conhece na indústria de óleo e gás, e aí sabe quem está desempregado, quem trabalhou, quem fez um bom trabalho, ou quem pode ser que se encaixe naquele perfil. Então as pessoas conversam, falam assim, pô, você conhece alguém que se encaixe, que queira de repente trabalhar aqui na consultoria? Ó, de repente o salário não é tão bom, mas a oportunidade é muito boa, é para fazer tal e tal coisa. Então as pessoas conversam, pedem indicações entre umas e outras. Botei vídeo lá no feed também do Instagram sobre referência. Então, se você já tem um network, uma rede de networking estabelecidas e que são capazes de dar referência sobre o seu trabalho,
é aí que você alcança essas vagas. Então, tem vagas que não vão para o mercado, não vão para LinkedIn, não vão para vagas.com, e é no dia 23 que eu vou te ensinar como é que acessa essas vagas. Então, você tem, quem é técnico de segurança tem a possibilidade de atuar como técnico de segurança, tanto em instalações onshore, que nem eu apresentei, quanto em instalações offshore. Então, é fundamental para o técnico de segurança, ele tem que conhecer o processo, porque conhecendo o processo é que ele vai conseguir executar o papel dele de forma mais eficiente. Então, ele vai dar aquele apoio técnico de segurança para que as operações ocorram de maneira segura. Então, para isso, você precisa conhecer minimamente o processo. Óbvio que muita coisa, isso não você não tem que conhecer no detalhe, você não precisa ser especialista daquilo, mas você precisa conhecer o todo. Você precisa saber como aquilo funciona e para ajudar, né, a desenvolver as tarefas de forma segura, orientar coach. A gente faz muito isso, muito treinamento, muita orientação. Então, é bom que você entenda o trabalho que está sendo executado para que você possa auxiliar aquelas pessoas a executarem de maneira segura. Quais são os requisitos normalmente para que você atue como técnico de segurança embarcado? A maioria das empresas pedem o tal do CBSP, que é um curso que te habilita a trabalhar embarcado, é uma exigência da Marinha, é um curso básico de segurança em plataformas. A maioria delas também pede HILT. Esse CBSP é mandatório, não tem como trabalhar offshore se você não tem esse curso. Quem às vezes visita, acontece muito em operadora, uma gerência visitar a plataforma. Se você for ficar até 72 horas, você não precisa do CBSP. Então, visitas à plataforma não precisam desse curso, mas se você for trabalhar, executar qualquer função que fique mais de 72 horas, você precisa do CBSP, é mandatório. O HILT, ele não é mandatório, ele é de acordo com a política da empresa. Conheço empresas que não exigem HILT. As operadoras, a maior parte delas, pelo menos todas as que eu conheço, exigem o HILT. O HILT é um treinamento onde você vai aprender a escapar de uma aeronave caso ela caia no mar. E aí vão te ensinar as técnicas de como é que você faz, o que precisa ser feito primeiro, qual é o procedimento para que você saia com vida daquela situação. Então, é muito importante, já que a atividade offshore está lá no meio do mar, você precisa pegar um helicóptero para chegar até a plataforma, então você precisa desse curso de sobrevivência, né? Vai te ajudar a sobreviver em caso de um acidente. A maioria das vagas também pedem NR33, NR35, e o inglês é um assunto polêmico, porque o inglês não é requisito obrigatório, mas ele vai ampliar a sua gama de oportunidades. Ele vai te fazer acessar, que nem o Matheus falou, se você não viu lá os stories do Matheus Rangel falou isso hoje, eu já tinha feito também um vídeo há algum tempo atrás. Você consegue entrar para o mercado de óleo e gás sem inglês, mas isso não quer dizer que você não precisa estudar inglês. Porque são poucas as vagas normalmente têm salário mais baixo e elas são limitadas, né? São poucas, né? Elas são poucas, oferecem salários mais baixos e elas não progridem muito. É muito difícil progredir sem inglês na indústria do óleo e gás. Então, enquanto você de repente está buscando uma vaga no óleo e gás sem inglês, você vai lá buscar as empresas que prestam serviço para a Petrobras ou trabalhar como terceirizado dentro da Petrobras, faz seu curso de inglês. Inglês não é uma coisa que você consegue de uma hora para outra, não é um certificado tipo CBSP. Então, o inglês você não pega de uma hora para outra, não é um certificado. Então, você precisa pelo menos ali 1 ano para conseguir desenvolver uma comunicação mínima em inglês, né? Um inglês que saia um pouco do básico, que você consiga conversar alguma coisa e desenvolver um trabalho. Então, enquanto você está investindo no seu inglês, aplica para as vagas de segurança do trabalho que sejam para a Petrobras, as que surgirem. Fica de olho, faz alerta de vaga, não deixa passar essas vagas. É a sua chance, de repente, de entrar na indústria do óleo e gás. Você não precisa esperar o inglês, mas o inglês é o que vai te fazer abrir portas, mais portas. O que você pode fazer para que seu currículo fique um pouco melhor? Se você quer se destacar, tem algumas outras certificações ou cursos que vão te agregar ao seu currículo, né? Vão te dar um destaque diferenciado. Então, o que algumas vagas pedem como desejável? Algumas, dependendo do trabalho, pedem IRATA, certificação IRATA, que é para você fazer trabalhos em altura, né? Escalar, trabalho escalador.
normas ISO, ter conhecimento em normas ISO, ou ser auditor de normas ISO. Pacote Office, a maioria deles pedem que você tenha, saiba mexer no pacote Office, pelo menos o básico, para fazer um relatório, para escrever, fazer um acompanhamento de indicador ou algo desse sentido. Então, um pacote Office eu diria que também é um dos requisitos normalmente básicos, a gente já espera que as pessoas saibam. E, às vezes, também é desejável experiência no óleo e gás ou offshore. Se você for trabalhar embarcado, muitas vezes as empresas pedem que você tenha essa experiência ou no óleo e gás ou no offshore. Isso não costuma acontecer, acontece também, mas não é regra para as vagas no onshore. Então, por isso que o onshore é a porta de entrada para a maioria dos profissionais que estão lá no offshore. Existem casos de pessoas que embarcam direto, não tiveram experiência e foram direto para offshore? Olha, eu particularmente, na minha vida pessoal, não conheço nenhum caso, mas não ouvi histórias de que sim, de que existem pessoas que conseguem embarcar direto para offshore, sem ter experiência. Uma outra coisa que também é muito, que eu vejo que destaca muito o seu currículo de TST, não só de TST, mas por ponto que eu vou falar assim, que é do engenheiro de segurança, são as certificações NEBOSH e IOSH, são certificações internacionais. Então, se você vai trabalhar numa multinacional, é muito bem visto se você tiver uma certificação dessa. Tanto para engenheiro de segurança, tanto para técnico de segurança do trabalho. Então, são coisas que destacam o currículo do técnico de segurança. Se você já cumpriu todos os requisitos básicos e está procurando como melhorar o seu currículo, como tornar ele mais interessante, esses são algumas certificações ou cursos que você pode ter. Indo agora para a parte do engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança foi aquilo que eu disse, ele não trabalha lotado lá na unidade offshore, mas ele pode fazer embarques esporádicos. A maior parte do trabalho do engenheiro de segurança, o trabalho é no onshore. O engenheiro de segurança, às vezes, não é contratado como engenheiro de segurança. Isso é uma triste notícia que eu tenho que dar para as pessoas. Muitas vezes, engenheiro de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança de processos, o engenheiro ambiental, eles não são contratados como engenheiros. Dependendo da empresa, eles são contratados como analista, assessor, especialista, o que quer que seja. E normalmente com as duas configurações juntas. A não ser que seja para cumprir SESMIT e aí o engenheiro de segurança seja realmente necessário, eu vejo muita vaga para engenheiro de segurança e meio ambiente ou engenheiro de SMA, que é o que a gente chama aqui, de segurança e meio ambiente, sendo contratado como analista, assessor e especialista. Tem algumas diferenças de atuação, mas que no final das contas acaba que todo mundo faz as mesmas coisas, dependendo da empresa. Um analista pode atuar como, se ele tiver formação de engenheiro de segurança, ele pode não assinar, de repente ele não assina, mas ele vai ser, por exemplo, um engenheiro de segurança. Vamos entrar lá no engenheiro de segurança, nas empresas onshore. O que ele normalmente faz? Ele é um ponto de contato entre o escritório e a plataforma, ou o navio, ou a sonda, para os assuntos de HSE. Então, ele faz essa ponte entre o escritório e a unidade offshore, nos assuntos de segurança. Ele tem os embarques esporádicos, como eu falei, e ele tem as participações em auditorias, por exemplo, regulatórias, porque quando você vai responder algum tema de segurança, você tem um engenheiro, um analista, ou um assessor, um especialista de assuntos regulatórios de segurança e meio ambiente, o engenheiro de segurança vai dar suporte nos assuntos de segurança nessa auditoria, por exemplo. Não vai ser quem vai conduzir, não vai ser o ponto focal, mas ele vai ser quem vai responder. Se esse engenheiro de segurança está atuando como analista assessor, ele acaba atuando como ambos. O analista assessor ou especialista em segurança e meio ambiente, o que ele faz? Ele garante também que as operações de campo cumpram as regras, regulamentos e padrões de segurança e meio ambiente aplicáveis. Então, o engenheiro de segurança pode também incorporar essas ações, essas tarefas, essas responsabilidades de um analista, um assessor, um especialista de segurança e meio ambiente. Os requisitos, como são mais ou menos os mesmos, o engenheiro de segurança e o engenheiro ambiental podem atuar como analista, assessor e especialista, então acaba que isso se mistura. Então, para o engenheiro de segurança, quais são os requisitos se você tiver lá uma vaga de engenheiro de segurança do trabalho? É até muito difícil de achar, viu? Eu até andei dando uma pesquisada aí para falar com vocês. É muito difícil conseguir encontrar uma vaga assim, engenheiro de segurança do trabalho, para qualquer uma dessas empresas que eu vou falar depois aqui para vocês, para contratação. Normalmente vem analista, assessor, especialista de segurança e meio ambiente. Então, quais são os requisitos se você for uma vaga de engenheiro de segurança do trabalho? Você precisa ter um estudo superior em engenharia,
Se for uma vaga para segurança de processos, em geral eles pedem alguma pós-graduação ou curso de especialização em segurança de processos. Se for para segurança do trabalho, é em segurança do trabalho. Para essas vagas é imprescindível o inglês avançado, porque a não ser que você vá ser, por exemplo, engenheiro de segurança de processos terceirizado na Petrobras. Aí muda um pouco o cenário, mas como essas vagas são poucas, eu diria que o inglês avançado, para você poder ampliar o seu leque de oportunidades, é muito importante, é quase que fundamental. E você precisa ter um conhecimento regulatório de segurança. Então, saber quais são as normas, quais são as legislações que se aplicam. Talvez você não precise saber como é que eu faço, por exemplo, uma auditoria SGIP, uma auditoria CGSO, porque você não vai ser a pessoa responsável. Vai ter uma pessoa exclusiva para assuntos regulatórios de segurança e meio ambiente, você vai só dar o suporte. Mas é bom que você conheça todas as legislações, NR principalmente, saber a NR 37, saber as NRs aplicáveis à unidade, à instalação que você vai trabalhar, é fundamental. Para um engenheiro ambiental, qual é a função dele na indústria do óleo e gás? O engenheiro ambiental, ele ajuda a desenvolver soluções para preservação ambiental, solução para diminuir poluição no mar, para descarte de resíduos sólidos, entre outros. Então, a gente tem lá as legislações, a gente tem que cumprir elas e ele pode ajudar a desenvolver as soluções para que a operação consiga cumprir e que tenha uma operação ambientalmente correta, cumprindo a legislação, atendendo os prazos de projeto, os custos de projeto. Então, ele vai atuar pensando nessas soluções. Ele também atua no acompanhamento do licenciamento ambiental. Então, como eu disse, muitas vezes o licenciamento ambiental, se eu não me engano, é até obrigação, tá? Que o licenciamento, o estudo ambiental seja conduzido por uma empresa terceirizada, né? Uma consultoria especializada. Então, a gente só faz os checks, né? Se está tudo feito corretamente, a gente avalia, a gente não pode mudar a opinião da consultoria, mas a gente avalia, por exemplo, se estão escrevendo da forma que a gente acha que tem que escrever, ou quais são os resultados que estão sendo apresentados, se está faltando alguma informação ou não. Então, é um trabalho conjunto, mas que é assinado pela consultoria. Então, o engenheiro ambiental atua, por exemplo, acompanhando o desenvolvimento desse estudo ambiental, acompanhando os prazos do licenciamento ambiental. Ele vai ajudar a implementar, quando for hora de implementar, os programas, né, ambientais que vierem na licença. Então, o engenheiro ambiental vai ter o foco nessa parte mais do meio ambiente. O que ele precisa ter? Assim como engenheiro de segurança, precisa ter formação na área ambiental. Em geral, superior em engenharia ambiental ou em áreas afins. O que são áreas afins? A gente vê muito biólogo, oceanógrafo atuando na área ambiental. Tem outras também graduações, mas essas áreas afins, graduação em química também, às vezes entra para a área ambiental. Então, precisa, em geral, ter ensino superior nessas áreas correlatas à engenharia ambiental. Inglês avançado, igual mesmo o comentário que eu fiz na engenharia de segurança, não é requisito básico, mas é para as multinacionais. Como é muito mais fácil você conseguir uma vaga em multinacional do que como terceirizada na Petrobras, então eu aconselho você a investir no inglês. Para todas as vagas, você vai ver que é muito importante ter o inglês se você quer ampliar o seu leque de oportunidades. E também, assim como o engenheiro de segurança, tem que ter o conhecimento regulatório da parte ambiental. Então, aí o engenheiro ambiental com foco na parte ambiental, o engenheiro de segurança com foco na parte de segurança. Esses dois podem também atuar como analistas, assessores ou especialistas. O técnico ambiental embarcado, ele vai ser a pessoa que vai executar os programas ambientais. Ele vai estar a bordo, vai pegar vai conhecer quais são os condicionantes. Ele normalmente é de uma consultoria, pode ser que não, pode ser contratado. Já trabalhei em empresa que tinha o técnico ambiental contratado, empresa que perfurava e o técnico ambiental era contratado dessa própria operadora. Tem essa possibilidade, mas é raro, como o mercado normalmente funciona. Esse técnico ambiental é terceirizado dessa consultoria que ajudou a gente a desenvolver o estudo ambiental. Assim como se eu tiver que colocar um técnico de segurança. Em geral, o técnico de segurança acaba sendo da empresa mesmo, mas também tem função de técnico de segurança terceirizado, contrata do mercado, de uma empresa headhunter ou que forneça mão de obra, você subcontrata essa mão de obra de técnico ambiental. E tem por quê? E técnico de segurança do trabalho. Porque os projetos são curtos. Como é que você vai, vamos supor que você vai furar um poço em um bloco. Como é que você vai contratar a pessoa para trabalhar 3, 4 meses?
né, em geral isso não acontece. Os custos de contratação são muito altos. Então, o que a gente faz? Essa empresa de consultoria que normalmente desenvolve o estudo ambiental, ou outras, uma headhunter que trabalha para o indústria do óleo e gás, a gente pede para elas uma pessoa para atuar nessas vagas. Então, é uma porta de entrada a consultoria. Falo isso toda hora. Consultoria é uma ótima porta de entrada para a indústria do óleo e gás. Então, o que o técnico ambiental faz a bordo? Ele implementa, né, o estudo ambiental, ele é responsável por isso, por fazer as inspeções ambientais, por implementar, fazer as auditorias ambientais. Ele faz também os treinamentos ambientais a bordo, tem um programa de educação ambiental dos trabalhadores, que é um dos programas ambientais condicionantes de licença. Ele que faz esse treinamento para a população daquela plataforma, daquela sonda. Então, ele é quem vai executar. O técnico ambiental e o técnico de segurança são os executores das ações de segurança e meio ambiente, e eles sim têm posição fixa na plataforma, na sonda ou no barco, na instalação offshore. Então, esses é muito comum a gente ver trabalhando no regime offshore unicamente. Quais são os requisitos para se trabalhar como técnico ambiental? Você precisa ter superior em biologia. Não, digo, técnico ambiental não é requisito para ter superior em biologia, mas a concorrência para técnico ambiental é bem alta. Então, em geral, você vê só técnico ambiental com superior, diferente do técnico de segurança do trabalho, que normalmente tem um ensino médio técnico, um ensino técnico em segurança do trabalho. Então, no técnico ambiental é muito comum a gente ver currículos com um nível superior em biologia, sonografia, engenharia ambiental e áreas afins. E tem muitos técnicos ambientais que ainda assim podem se especializar ainda mais. Tem os técnicos ambientais que fazem curso de observador de animais marinhos, né? Porque a gente tem essa função. Um dos projetos ambientais costumam ser para que a gente fique observando os animais marinhos que estão, a fauna e a biota ali em volta da plataforma, da sonda. Então, eles se especializam no que a gente chama de MMO, que é Marine Mammals Observer, Marine Mammals Observer, e o PAN, que é uma especialização do técnico ambiental, é acompanhar as atividades de monitoramento acústico passivo. Monitoramento acústico passivo, que é quando você joga os sensores, você vai captar na água quais são as vocalizações dos animais. Depois, de acordo com as frequências, você vai conseguir identificar quais animais aquele sensor conseguiu captar e que estavam ali no entorno, por exemplo, do navio de sísmica. O profissional de PAN é muito requisitado para as atividades de sísmica. Se eu não me engano, é até requisito para isso. E aí, por último, a gente tem, assim, de fato, a questão do analista assessor ou especialista em segurança e meio ambiente, que aí você não tem muita restrição de graduação. Você precisa só, na maioria das vezes, ser graduado. A gente vê uma preferência maior para as engenharias, biologias, oceanografias e afins, mas já vi pessoas, por exemplo, eu tenho na minha equipe uma pessoa que é... Ai, gente, qual é a graduação dela? Antropóloga em segurança e meio ambiente. Então, pensa, se eu tenho uma antropóloga em segurança e meio ambiente, a gente pode ter qualquer graduação. Essa pessoa, por exemplo, ela trata mais da parte socioeconômica do projeto, né? Ela faz a parte que está muito interligada com segurança e meio ambiente. Então, ela tem também um background, uma experiência em segurança e meio ambiente, porque foi adquirindo com o tempo. Mas a graduação dela, por exemplo, é antropóloga. E essa é uma das facilidades que as empresas encontram de botar um cargo de analista, assessor ou especialista. Como você não precisa assinar nada, você não está ali executando, assumindo responsabilidade por nenhum projeto, é um tanto quanto ampla a sua possibilidade de contratação. Esse analista, assessor especialista, ele em geral, ele vai dar o apoio regulatório de segurança e meio ambiente. Então, essa é uma opção de entrada para você. Se você conhece das legislações, conhece das normas, busca essas vagas que você consegue. Você ainda não tem, por exemplo, experiência industrial a bordo, essas vagas mais teóricas, né, de implementação de normas, de ISOs, de sistemas de gestão ou regulamentos, padrões internos. Se você tem mais essa parte de gestão de segurança e meio ambiente, as vagas costumam vir assim.
Você também precisa, em geral, ter o inglês avançado. Isso costuma ser exigido, porque do escritório se fala, principalmente das multinacionais, se fala muito mais, se fala bastante inglês. E o seu leque de opções em sua grande maioria, no onshore. Então, você precisa ter experiência, em geral, com auditoria e implementação dos regulamentos de HSE. E aí eu vou entrar agora nas empresas que atuam no setor, porque a gente já passou aqui quais são as empresas, quais são as possibilidades, né, de atuação do profissional de segurança e meio ambiente. Mas e aí, Stephanie, qual é a empresa operadora que estão aí no mercado? Quais são as empresas de perfuração ou de produção? Quais são as empresas de PLSV ou de subsea? Então, eu vou falar agora para vocês, anota aí, se você puder anotar, quais são as empresas que hoje em dia mais atuam no setor. Empresas operadoras, quem a gente tem? Se vocês quiserem, eu mando isso depois lá no WhatsApp, tá? Para vocês já pegarem essas empresas e começar a investigar um pouco mais sobre elas, entender melhor a função do profissional de segurança e meio ambiente nela e começar a fazer um acompanhamento das vagas nessas empresas, né? Empresas operadoras, então, a gente tem a ExxonMobil, a gente tem a Repsol Sinopec, a gente tem a BP, a gente tem a Shell, Equinor, a gente tem a Total, que é a francesa, a ExxonMobil é americana, Repsol Sinopec é uma hispano-chinesa, ela é Repsol, ela é espanhola, a Sinopec é chinesa, BP, se eu não me engano, ela é inglesa, Shell é inglesa também, se não me engano, Equinor norueguesa, a Total é francesa, Enalta é brasileira, a Trident, se eu não me engano, a Trident ela é da Austrália? Não sei, se vocês souberem, escreve aí. Como se chama as duas certificações para TST? Que certificações? Você diz para embarcá-la? Escreve aí para mim. Não sei se você quer saber sobre as certificações para embarcar. Essas seriam as habilitações para trabalhar embarcado. Se não, o que você precisa de certificação para TST, o que mais exige é o curso técnico de segurança normal, né, do trabalho. E para embarcar é o CBSP, que é o curso básico de segurança da plataforma, e o HILT, que é Helicopter Underwater Escape Training. É o treinamento de escape em aeronave submersa. Esses dois são os certificados que vão te habilitar a trabalhar no embarcado. E para complementar, se você quer trabalhar embarcado, não esquece NR33 e NR35, em geral como supervisor. É bom ter. Então, voltando para as empresas operadoras, anotaram aí, ó, ExxonMobil, Repsol Sinopec, BP, Shell, Equinor, Total, Enalta, Trident, que é a que eu falei que, se não me engano, é australiana, Perenco é a malasiana? Não sei, se vocês sabem, por favor, escreve aí. Carum é australiana, Chevron, que é americana, e Premier Oil. Premier Oil acho que também é americana. Então, essas são as empresas operadoras. Difícil ter vaga offshore nessas empresas. Em geral, essas empresas contratam mais engenheiros. A Equinor tem operação própria de produção, então pode ser que na Equinor sim tenha vaga, até o peão offshore, se vocês conhecem ele, se não me engano, ele é técnico de segurança na Equinor, embarcado, então é a única empresa que eu consigo lembrar agora que tem uma instalação própria que contrata mão de obra embarcada para ela. As outras, a maioria é vaga onshore, mas que você conhece o projeto como um todo, você tem acesso a todas as outras empresas que prestam serviço e que você adquire uma experiência enorme. Formas de entrar para essas empresas operadoras, se você está em início de carreira, se você de repente ainda está estudando alguma engenharia, estágio, fica ligado nos programas de estágio, se você tem de 1 a 2 anos para se formar, se cadastra. Algumas dessas empresas têm programas de trainee, em que você também pode tentar aplicar. E algumas também têm vagas de entrada mesmo, de profissional júnior, então, ali que está começando a carreira. Então, essas são as empresas operadoras, elas são as majors, né? As que fazem as contratações, que fazem o... Vou mandar pelo WhatsApp, sim, todas essas empresas, quem está lá no WhatsApp, vou mandar a lista, ó, de todas as empresas que eu vou citar agora. Então, para vocês usarem, implementarem a partir de agora,
vai pegar essas empresas que eu estou falando, entrar no site delas, dar uma olhada em o que elas atuam, qual é o ramo delas, tentar ver a parte de segurança e meio ambiente. Todas essas empresas têm lá um pedaço no site falando sobre segurança e meio ambiente, dá uma olhada nesse pedaço, ver o que elas prezam, se de repente tem alguma vaga aberta, o que essa vaga aberta pede, mesmo que você ainda não esteja com um currículo perfeito para implementar, guarda essas informações, começa a trabalhar o seu currículo baseado no que essas vagas pedem. Então, vou mandar pelo WhatsApp, quem está lá no grupo do WhatsApp do Imersão SMA do Petróleo, que é inclusive o evento que eu vou fazer no dia 23, às 8 horas, quem ainda não está inscrito, o link está na bio, vou botar também na descrição aqui no YouTube, na descrição da live. Se você não conseguir ver aqui no YouTube, vai lá no Instagram, @sma.offshore, o link para inscrição no evento SMA do Petróleo vai estar lá na bio. Então, quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber a lista com todas essas empresas que eu vou falar agora. Tem muita, vou falar quase que todas as maiores, tudo quanto é área ou setor que você possa imaginar. Fiz aqui um brainstorming, fiz como falam por aí, eu fiz um download na minha cabeça de tudo que eu conheço em termos de empresas que atuam no setor. Então, essas são as empresas operadoras, são as empresas que movimentam o mercado, que a partir delas, elas é que iniciam um projeto e a partir dela todas as outras contratações são feitas. Então, quando você vê que alguma dessas empresas adquiriu um bloco, vai começar a operação, fica ligado, porque a partir dela vai desencadear toda uma cadeia de prestação de serviço, tudo aquilo que eu expliquei no início da live, como é que se monta a estrutura para que um projeto seja executado. E aí, dali, você vai começar a entender quem são os prestadores de serviço, quem vai abrir vaga, por que está abrindo. De repente, essa empresa de barco está abrindo vaga agora porque esse barco foi contratado para o projeto da Trident. Então, por isso que talvez essa empresa aqui de barco, de apoio, abra vagas. Então, você vai conseguir ter uma inteligência de mercado muito maior depois de saber disso tudo. Empresas de perfuração que possuem as unidades de perfuração e produção, quais são as maiores, as que que possuem mais unidades no offshore? Anota aí: Seadrill, Transocean, SBM Offshore, Constellation, Ocean, Etesco, Ventura, Diamond Offshore, Modec, Saipem e Tekai. Se você não conseguir anotar ou não souber como se escreve, entra lá no grupo do WhatsApp, link para inscrição no evento está na bio. Empresas de PLSV ou de prestação de serviço subsea. O que é subsea? É toda aquela engenharia abaixo da sonda, abaixo da plataforma de perfuração para a produção. Então, todos aqueles cabos, risers, equipamentos que ficam no leito marinho para ajudar a produzir, para fazer com que aquela produção aconteça. Essas empresas aqui são as que atuam prestando algum tipo de serviço nessa fase do projeto. Então, a gente tem Fugro, Oceaneering, a Subsea 7, a Sapura, a Technip FMC, a DOF Subsea, Sea Innovation, tem ROV da Sea Innovation, atua também às vezes também no projeto de perfuração, se você precisa de um ROV para fazer algum serviço específico, a Sea Innovation tem ROV, Oceânica. Agora, pensando nas empresas de navegação ou bases de apoio que possuem barcos e bases, a gente tem a Bram, a gente tem a Ocean Pact, que também tem uma divisão delas que se chama Ocean Pact Gel, que faz a parte de pesquisa. Então, tem navios de pesquisa, de survey. Habilitações para embarque que mais exigem. Você falou duas diferentes de Rio de CBSP. Não. Na verdade, o que eu falei que precisa, requisito para técnico de segurança para embarcar é CBSP. O que as empresas exigem além disso? RIUT, NR33 e NR35. Quais são os desejáveis para você melhorar o seu currículo? Certificação NEBOSH e IOSH. As empresas multinacionais valorizam quem tem essas certificações. Não são certificações baratas. Eu mesma já até pensei em fazer uma delas, mas eu vou planejar muito bem a minha vida financeira para fazer, e pensando, porque como eu estou numa multinacional, para que me abra mais portas dentro da minha empresa, de repente para eu ir trabalhar num outro país, essas certificações são reconhecidas internacionalmente e são interessantes ter para quem já está trabalhando, né? Quem está
ou se você vai conquistar uma vaga, se você tem esse dinheiro para fazer esse investimento, isso aí, ó, brilha seu currículo, né? Bosch e Yoshi é muito bem visto no currículo, tanto para engenheiro de segurança quanto para técnico de segurança. E aí tem as outras desejáveis que normalmente vem também nas vagas, que é ter o IRATA, que é para escalar, né, na unidade, para ajudar a, de repente, prestar um serviço de segurança escalando, normas ISO, pacote Office e etc. Mas eu acho que a certificação que você está falando é o NEBOSH e Yoshi. São as duas certificações internacionais, elas são válidas internacionalmente, então se você pensa de repente em trabalhar em outro país, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e você quer aplicar para uma vaga, NEBOSH e Yoshi. Então, as empresas de navegação, bases de apoio, são BRAM, aí tem Ocean Pact Gel, Solstad, Starnave, CBO, que é a Companhia Brasileira de Offshore, Brasbanker, Wilson Sons, Norscan, Nitshore, Nitport, que são as de base de apoio, Porto do Açu, Biport, que é da Sueste. Então, não precisa perder tempo anotando, eu estou falando aqui rápido, mas se você quiser a lista dessas empresas, vou mandar lá no grupo do WhatsApp e você depois dá uma investigada em todas elas. Então, empresas de aviação, a gente tem a Aeróleo, a gente tem a Omni, Táxi Aéreo, Líder Aviação, BHS, essas empresas todas atuam em base aérea, né? São empresas de aviação que prestam serviço de transporte de pessoas, né, para a unidade offshore, e que podem ter oportunidades para profissionais de segurança e meio ambiente. E empresas de consultoria em segurança e meio ambiente. Então tem a RM, Which O'Brien's, Ecology, Tetra Tech, Deloitte. Não sei se a Econ ainda está trabalhando para a indústria de óleo e gás. Então essas são as principais empresas de consultoria de segurança e meio ambiente. Empresas headhunter do óleo e gás, as empresas que contratam para outras empresas, né? São aquelas empresas que buscam profissionais muito bons, por exemplo, para empresas operadoras ou para empresas que não querem ter seu nome divulgado, então elas atuam ou não tem uma equipe que faça recrutamento e seleção boa ou grande dentro da empresa. Então, essas companhias, por exemplo, eu fui contratada por uma headhunter que fez o processo seletivo para a vaga em que eu tô atualmente. E na época, a empresa que eu tô não quis dizer qual era o nome dela. Fazia parte do processo seletivo eles perguntarem para a pessoa que estava participando do processo seletivo qual era a sua empresa dos sonhos. E coincidiu, casou da empresa que eu tá hoje ser a empresa que eu falei que era a minha empresa dos sonhos. Então, isso acontece muito. Empresas de headhunter atuando em nome de outras empresas que não querem ter seu nome exposto para conseguir os melhores profissionais. Então, quais são essas empresas? A Audélia, MDE, a Reis, a AirSwift, a Brunel, NES Global Talent, a Petra Group, Robert Half, Michael Page e Page Personnel. Então, essas são as principais empresas de headhunter que atuam na indústria do óleo e gás. Empresas prestadoras de serviço offshore, aí tem inúmeras. Eu fiz aqui uma lista de algumas, mas eu sei que tem muito, muito mais. As principais que eu consegui pensar são Halliburton, Aker Solution, a Baker Hughes, a Schlumberger, Manserve, Elf, a Weatherford, aí tem a RINA e a NOV. Pra Mari, que é química, eu diria que você pode tentar na Baker, porque lá eu pensei nisso depois, empresas de fluido de perfuração, eles contratam químicos, muitos químicos, então a Baker é uma dessas. Eu não sei exatamente quais são as outras, se a Halliburton tem fluidos e a Weatherford, mas com certeza a Baker contrata químico, empresa de fluido. Olha, as certificações NEBOSH e Yoshi, média de valor, eu não me lembro agora, mas eu tô me programando para uns 15 mil reais, porque é cara a certificação. Ela ainda tem isso, como ela em geral acaba sendo. Tem até hoje em dia NEBOSH aqui em Brasília. Sabe onde você pode buscar NEBOSH e Yoshi? No IBP. IBP tem lá o curso NEBOSH e Yoshi, são 5 dias, se eu não me engano, 5 dias ou uma semana. E é virtual, né? Se eu não me engano, você só faz a prova presencial, eu não tenho certeza, mas busca lá. Site do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, tem curso com certificação NEBOSH. Não tem o Yoshi não, acho que só tem o NEBOSH. É em português e tem lá o preço. Dá uma conferida. Se eu não me engano, a última vez que eu vi era em torno de 15 mil reais.
então não é baratinho não. E aí, para Mari, laboratórios de química que eu consegui pensar, a gente já tinha falado de Falcon Bauer, para quem não sabe, a Falcon Bauer é a principal que presta serviço de químicos, né, que subcontrata químicos para, por exemplo, a Petrobras e a Falcon Bauer. Tem a SGS, eu encontrei a GT Química também. Aí laboratórios de análises químicas, a gente tem Labtox, tem a Eurofins, tem a Ecolab, mas era isso. A dica que eu tinha para dar para o pessoal que é de química, não é o objetivo aqui é mais a gente focado em segurança e meio ambiente, mas como ela me pediu essa ajuda, dá uma olhada nas empresas de fluidos, que fornecem fluidos para perfuração, completação. Então, essas empresas absorvem mão de obra de químicos e a bordos, que é o foco dela. E empresas que, aí já não é para atuação, muita gente me pergunta onde que a gente consegue fazer os cursos que te habilitam a trabalhar embarcado. Os que eu conheço e que eu acho que são os mais famosos, assim, os mais utilizados, disparados são o ICN, que é o Instituto de Ciências Náuticas, o Rely On Nutec, que é a antiga Falcnutec, e o West Group. Esses três, assim, acho que estão... A Econ tá, né, Botafogo? Né, Pedro? A Econ, então, a consultoria lá que eu tinha falado, a Econ ainda está prestando serviço. Então, os cursos offshore, eu recomendo as instituições ICN, Rely On Nutec e West Group. Por que eu recomendo? Já auditei as três, e além de outras, e essas foram as que se saíram melhor. A Rely On Nutec, então, disparado para mim é a melhor de todas. O simulador, em termos de segurança, de todo o treinamento, o simulador deles pro HILT, ele é excelente, assim, infraestrutura da instalação, né, do lugar, do curso, né, é perfeito, é muito bom. ICN seria a segunda ali, que a instalação hoje em dia já está muito boa também, o simulador não é tão tecnológico quanto o da Rely On Nutec, mas é um simulador bom, seguro. E a West Group, o West Group também é legal. Aí as outras três, assim, que eu auditei e que eu conheço, que eu vejo serem contratadas, é essa Sheltermar, a Multilink e a Seal Inspection. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, aqui, para arrematar a aula, né, o vídeo de hoje, então, por que é importante você conhecer como atua, quais são as possibilidades de atuação do profissional de segurança e meio ambiente na indústria como um todo, né? Você precisa conhecer essas diferentes possibilidades porque vai te ajudar a ampliar a sua visão. Você vai conseguir enxergar muito mais vagas. Para quem diz que não consegue enxergar as vagas, talvez faltasse isso, você conseguir entender a cadeia do petróleo como um todo e poder entender todas as suas possibilidades, ao invés de só focar no trabalho embarcado na plataforma ou na unidade de produção. Existem infinitas possibilidades dentro do óleo e gás que de repente você não está conseguindo aproveitar essas oportunidades, não está chegando primeiro para você. Você tem que saber como fazer com que essas oportunidades cheguem logo a você. Então, você mapeia as empresas, por exemplo, todas essas empresas que eu dei hoje para você, a lista das empresas, eu vou dar lá no grupo do WhatsApp, vou mandar o PDF com todas as empresas que eu fiz esse brainstorming aqui, para você, e entra todo dia numa empresa dessa, conhece um pouco mais dela, vai lá na parte de segurança e meio ambiente, vê o que essas empresas pensam e fazem, como atuam em termos de segurança e meio ambiente. Já olha se tem alguma vaga em segurança e meio ambiente, o que elas costumam pedir, ainda que você não aplique para elas, já começa a entender um pouco o mercado. Todo dia faz isso, isso vai te dar uma visão mais ampla e vai te ajudar a reconhecer as oportunidades que antes você não enxergava. Então, mas isso tudo é para te ajudar a isso. Isso não quer dizer que você precise abrir mão do seu sonho de ir para offshore. O onshore não te impede de ir para offshore, muito pelo contrário. Você tem que começar a olhar para o onshore como sua porta de entrada. A maioria das pessoas que eu conheço começaram, principalmente em segurança e meio ambiente. Se você é área técnica, tem que pensar nisso também. Reavalie o seu objetivo. Offshore é o seu sonho? É o que você quer? Então, se você é técnico de segurança, um técnico ambiental, ok, tem bastante vagas para você no offshore. Se você já é um engenheiro, suas oportunidades ficam reduzidas, mas se é seu sonho, você vai conseguir, eu vou te ajudar a isso. Vai lá, foca no onshore, pensa nas empresas. Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu sempre quis trabalhar embarcado para conhecer. Como é que eu fiz?
entrei para uma operadora. A operadora já sabia que com nível superior pode ter embarques esporádicos. Então, isso já te dá a oportunidade de conhecer aquele ambiente. E aí você dentro, você consegue entender e explorar quais são as outras oportunidades que você tem, de repente, de mudar a sua carreira, ou de, por exemplo, eu sou formada em engenharia química, tenho experiência em segurança e meio ambiente, aliás, a maior parte da minha experiência é nessa, em segurança e meio ambiente, tem mais de 15 anos de experiência em segurança e meio ambiente na indústria do óleo e gás. Então, se eu quisesse, de repente, trabalhar embarcado, talvez eu teria a opção lá no início da carreira, quando eu estava começando a embarcar, eu percebi isso. Se eu fosse uma engenheira química, talvez eu tivesse mais possibilidade de trabalhar embarcado. Então, poderia ser uma rota, né? Te ajuda a conhecer melhor quando você já está dentro. Então, você não precisa abrir mão do seu sonho de ir para offshore, mas você precisa conhecer a indústria. Isso é muito importante. Faz na parte de preparação, fazer essa parte de preparação, conhecimento, análise do mercado. Você tem que entender como ele funciona e quais são as oportunidades, onde elas estão. Então, você tem que saber que existem essas outras possibilidades e que você pode entrar por outros caminhos. Não só, eu quero trabalhar embarcado, eu vou só aplicar para vagas, eu acho, essa vaga aqui não é embarcado, caramba, não dá para mim, não é o que eu quero. Não, avalia com mais carinho, vai lá, de repente se você tá fazendo se você aqui, meu aluno, já tá fazendo o que eu tô falando, de repente vê quem é aquela empresa, ela atua no onshore e no offshore, bom ponto, de repente vale a pena você entrar para essa vaga onshore, vai lá conhecendo a empresa, já começa a demonstrar sua vontade de ir para offshore e de repente você consegue uma vaga dentro dessa própria empresa. E aí você consegue a sua primeira oportunidade. Então, tem que saber aproveitar as informações e as oportunidades que aparecem no seu caminho. E eu tô aqui para te mostrar quais são esses caminhos. Então, e por que isso é tão importante? Isso vai te ajudar a acelerar a sua entrada na indústria do óleo e gás. Se antes você achava que demorava muito ou que estava muito difícil, não tem vaga sem experiência, infelizmente é isso. Não adianta ficar reclamando, não tem vaga com experiência. Eles pedem experiência. Para trabalhar no mercado, é um ambiente de risco, precisa ter experiência. Agora você tem que conhecer quais são os caminhos. Quem começou, quem está trabalhando lá no offshore, a maior parte delas, eu diria assim que 90% de segurança e meio ambiente não começou trabalhando direto embarcado. Então, conversa com essas pessoas. Você vai ver que eu tenho razão. A maior parte delas começou no onshore. O caminho delas, o caminho mais rápido de você conseguir entrar para o offshore é entrar para o onshore e caminhar para o offshore. Isso, e uma vez que você está no onshore, é igual concorrer a emprego, né, conseguir emprego já empregado. Quando a gente está desempregado, a gente fica lá desesperado atrás das vagas. Quem é que está oferecendo vaga, quem não está, fica lá, faz uma entrevista, faz outra, não sabe onde está errando. Mas quando a gente está empregado, bomba, chove, um monte de headhunter, um monte de gente procura, todo mundo quer saber se você está disponível, se você quer mudar de empresa, quer mudar de vaga. Eu hoje em dia, então, na Exxon, então assim, eu hoje recebo várias abordagens de headhunter querendo que eu saia ou me oferecendo vaga. É a mesma coisa quando você consegue entrar para a indústria do petróleo. Você tem que conseguir entrar. Uma vez que você entra, fica muito mais fácil se movimentar lá dentro. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que grande parte das pessoas fazem e como é que elas conseguem entrar para offshore. Primeiro no onshore, ali já te mostrei quais são as portas de entrada, quais são as possibilidades de atuação no onshore e depois você migra para o offshore. Se você acha que trabalhando no onshore você vai receber menos e aí por isso você não pode, pensa o seguinte: o que vale mais? Você de repente entrar para um onshore, receber um salário que não é tão do jeito que você esperava, porque você foca lá no offshore, você quer o 30% de periculosidade, 10% de sobreaviso, você quer esses adicionais. Mas você está aqui no offshore. Se você consegue uma vaga no onshore, mesmo ganhando menos, olha o valor que essa oportunidade tem. Você conseguiu entrar, está te aproximando do seu sonho. Você vai conseguir estar mais perto de entrar para o offshore. E não só isso, você vai estar mais perto de conhecer a indústria como um todo e conhecer as infinitas possibilidades que você tem de carreira aqui dentro. Porque, às vezes, a gente, quando está de fora, a gente tem uma visão muito míope, né? Muito resumida, muito diminuída do que são as oportunidades na indústria do petróleo. Quando você entra, você vê quão grande é esse mundo e quantas oportunidades ela tem.
Aí muita gente vai falar assim, mas no onshore eu não tenho folga. Já disse aqui pra vocês, a folga, dependendo da sua situação, do seu perfil, pode não ser um benefício, porque eu passei por isso. Por exemplo, na época eu até não tinha namorado, estava sozinha, não tinha filho, até que conseguia aproveitar para descansar. Mas a folga, se você é casado, tem filhos e, né, você convive numa família, você tá ali naquela sua micro-sociedade dentro de casa, se a pessoa que está com você trabalha, se seus filhos vão para a escola, nem sempre é bom, tá? Você vai ficar ali ocioso, vai sentir falta das pessoas do mesmo jeito que nem quando você tá fora, porque elas precisam trabalhar, precisam estudar, e aí a folga pode não ser tão proveitosa para você. Então, não pensa nessas coisas, pensa que você vai estar se aproximando do seu objetivo, que você vai estar conhecendo melhor dessa indústria e conseguindo ampliar a sua visão de possibilidade de carreira, do que você pode desenvolver para alcançar melhores salários. Você vai ver que, pelo menos no meu caso, os melhores salários para a minha carreira não estão no offshore, estão no onshore. Eu não preciso subir, no onshore tem só cursos de gestão, então eu não quero ser um coordenador, um supervisor, um gerente, então eu vou querer ir para offshore. Não é só assim. Você não tem carreira de especialidade, de especialista técnico só a bordo. Muito pelo contrário, nas empresas, principalmente as operadoras, você tem um corpo técnico de especialistas. As principais, principalmente as grandes empresas, você tem um corpo de especialistas robusto, né? E se investe tanto dinheiro quanto para um cargo de gerência. Então, não pensa que só no offshore paga bem ou só no offshore tem vantagem. No onshore tem muita vantagem. Agora, não adianta pegar isso tudo também aqui que eu falei pra vocês. Isso aqui é uma baita oportunidade. Não adianta pegar e só ouvir. Vocês têm que executar, têm que pegar e fazer algo com essa informação que eu entreguei aqui pra vocês hoje. Vocês agora conhecem um pouco da indústria do petróleo, da parte de exploração e produção. Eu vou mandar a lista das empresas que estão mais em voga hoje em dia, né, que atuam mais, que estão mais ativas na indústria de E&P, na indústria do petróleo hoje. Vou mandar para vocês esse PDF para quem está lá no grupo do WhatsApp. Todo dia, vai lá, pega um, não precisa mais que isso, pega uma, vai lá, conhece um pouco da empresa. Isso já vai estar te preparando para uma possível entrevista, uma possível vaga. Você já vai conhecer um pouco melhor, cada dia você vai estar conhecendo um pouco melhor da indústria. Pega uma empresa ali, vai, conhece um pouco dela. Se o site tiver inglês, pega o tradutor, copia e cola lá o que está escrito, que você quer saber no tradutor. Já vai te dar uma ideia, não pode te parar, você não pode ficar parado. Conheça a empresa, conheça a área de segurança, busca se tem alguma vaga, vê o que ela pede, ainda que você não atenda, dá uma olhada. O que eu faço, né? Eu salvo todas as vagas. Depende se eu estou aplicando ou se eu não estou aplicando. Eu salvo as vagas que eu aplicaria ou que eu tenho interesse ou que podem ser úteis para mim. Salvo. Quando eu quero aplicar, eu faço um banco de dados disso. Quando eu quero aplicar para alguma, quando eu estou querendo mudar, ou estou insatisfeita, quero um novo desafio, ou estou desempregada, pego aquele banco de dados e vejo, bom, vamos lá, o que as empresas estão pedindo hoje em dia? O que eu preciso? Faço aquela análise do que falta no meu currículo em relação ao que estão pedindo. Faz isso. Aproveita as informações, tá tudo aí disponível e de graça, gratuito. Essa aula aqui, que eu dei para vocês, muita informação que não tem disponível aí. Então, hoje em dia tem Instagram de muita gente passando muita informação, as páginas das empresas têm muitas informações. Pega essa informação que a gente está dando para vocês e estuda elas. Vai lá e estuda elas de forma que você absorva esse conhecimento, que você esteja mais preparado para quando a sua vez chegar. Então, você tem que pegar nessas empresas, procurar entender o que a área de segurança faz, como é que de repente, lá pelo site você já consegue entender que tem uma área regulatória de segurança do meio ambiente, mas tem um corpo técnico também, entendeu? Outra coisa que você pode fazer, busque os profissionais de segurança do meio ambiente que trabalham nessas empresas. Vai lá no LinkedIn, se você não sabe fazer isso, tem gente que já ensinou, eu vou de repente dar isso em outra aula também. Como é que você faz para buscar os profissionais de determinadas empresas lá no LinkedIn.
vai lá nessa empresa, busca lá, profissional de segurança e meio ambiente da empresa tal, vê quem são, adiciona, já conversa com eles, fala assim, ó, legal, vi que você trabalha nessa empresa, ou vi que você trabalha tantos anos na indústria do óleo e gás, poxa, que tô interessado em entrar, olha, tenho experiência nisso, naquilo, queria saber como é que você entrou, como é que foi a sua primeira experiência, aí você pode compartilhar um pouco comigo, e conversa, desenvolve, isso é um pouco do networking que eu vou ensinar para vocês a fazer lá no dia 23. Quem ainda não se inscreveu, vai lá na bio, se inscreve para entrar no grupo do WhatsApp também, que eu vou compartilhar os materiais das lives que vão dar muito apoio para vocês nessa busca por uma vaga na indústria do óleo e gás. E isso, não pode deixar de se inscrever para receber todo esse material, porque eu não vou distribuir por outra forma, só vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Até amanhã de manhã, eu vou só dar uma ajustada nesse PDF. Até amanhã de manhã vocês vão receber ele. E no dia 23 vai ter o evento do SMA, Imersão SMA do Petróleo, onde eu vou te ensinar a fazer o networking que abre as portas do mundo do petróleo. Encerro por aqui, lembrando vocês de se inscreverem lá no evento. Quem não está inscrito, se inscreve no evento, a live não vai ficar salva. Tá bem? Obrigada a presença de todo mundo. Obrigada, gente. Beijo, fiquem com Deus.